Bem-vinda à sétima e última parte da aula 31 de MA 091 Matemática Básica, que trata da função inversa. Nessa última parte da aula, faremos mais dois exercícios envolvendo os conceitos de função injetora e de restrição do domínio para que a função tenha inversa. Observamos aqui neste exercício que precisamos determinar quais dessas duas funções são injetoras. Para determinar se uma função é injetora, um método simples consiste em tentar determinar a inversa e verificar se isso é possível. Então, tentaremos fazer isso começando pela questão 1. Neste caso, a nossa função é 1 menos x ao quadrado e o nosso primeiro passo na tentativa de obtenção da inversa vai ser escrever y igual a 1 menos x ao quadrado. Substituímos f de x por y naquela equação. Aí agora vamos tentar isolar x. Nesse caso, vamos somar x ao quadrado dos dois lados. Obtemos assim do lado esquerdo y mais x ao quadrado e do lado direito simplesmente o número 1. Agora subtrairemos y dos dois lados, o que nos fornece x ao quadrado igual a 1 menos y. Finalmente, resolveremos essa equação para isolar x. Temos assim x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos y. Observe neste caso que, para um único valor de y, obtemos dois valores de x. Se y for menos 2, então x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos menos 2, que é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3, e assim temos dois valores de x igual a raiz de 3 ou x igual a menos raiz de 3. Neste caso, então, concluímos que f de x não é injetora. Passemos, então, ao item 2. Observe aqui que temos g igual a 1 sobre x. Vamos, então, substituir g de x por y, de modo que y seja igual a 1 sobre x. Agora, para isolar x no numerador, naturalmente, de um dos lados dessa equação, vamos multiplicar os dois lados por x. Então, teremos xy igual a 1. E agora, vamos dividir os dois lados por y. Assim, obtemos x igual a 1 sobre y. Muito bem. Observe que, neste caso, para qualquer valor de y, temos apenas um valor de x, o que indica que sim, g é uma função injetora. Entretanto, repare que g não está definida quando x igual a zero, porque, neste caso, o denominador é zero. Completando a nossa aula, resolvamos esse exercício, no qual, primeiro, dada a função f de x, que é x menos 2 ao quadrado, precisamos definir um domínio no qual essa função seja injetora. E, em seguida, de posse desse domínio, determinaremos a inversa da função. Comecemos, então, definindo um domínio em que essa função seja injetora. Há várias maneiras de definir esse domínio, poderíamos fazer isso algebricamente, mas nesse caso eu preferirei encontrar o domínio usando um teste da reta horizontal. Sendo assim, usando um programa de traçado de gráficos, eu vou desenhar o gráfico da função x menos 2 ao quadrado. Aí está o gráfico. Note que este gráfico naturalmente não passa no teste da reta horizontal, porque quase todas as retas horizontais que cortam a curva vermelha o fazem em mais de um ponto. Vamos só pegar como exemplo uma reta horizontal aqui nessa altura. Observe então que ela corta o gráfico neste ponto aqui e volta a cortá-lo neste ponto aqui na frente. Temos, então, dois pontos de interseção da curva vermelha com a reta horizontal, o que significa que a função não passou no teste. Entretanto, também é fácil reparar por esse gráfico mesmo que, se dividirmos a curva aqui pela metade, usando uma reta vertical que passa pelo ponto 2 no eixo x, teremos dois pedaços de curvas.
o pedaço da esquerda e o pedaço da direita, e cada um desses pedaços tomado isoladamente satisfará ao teste da reta horizontal. Vamos então ficar só com a parte direita da curva, o que significa só para x maior ou igual a 2, e esse será o nosso domínio para que ela seja injetora. Então, o domínio que escolheremos será formado por todo x real, tal que x é maior ou igual a 2. Também poderíamos ter escolhido x menor ou igual a 2, mas ficamos, nesse caso, só com a metade direita. Agora, dado o domínio, vamos determinar a inversa. O primeiro passo consistirá em substituir f de x aqui na expressão da função por y. Então, teremos y igual a x menos 2 ao quadrado. Agora, para eliminar o expoente aqui, faremos mais ou menos a raiz de y igual a x menos 2. Somando, então, duas unidades dos dois lados, teremos 2 mais ou menos raiz de y igual a x. E agora, invertendo os dois lados, obtemos finalmente x igual a 2 mais ou menos raiz de y. Como observamos, aqui, para cada valor de y, temos dois valores de x, mas como a raiz de y é maior ou igual a zero, e como estamos supondo que o x é maior ou igual a 2, vamos ficar só com x igual a 2 mais raiz de y, que corresponde ao lado direito daquela parábola. Assim, temos a inversa da função f igual a 2 mais raiz de y. Completamos, assim, o nosso exercício.